TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie nesse momento em que nós vamos juntos aprender um pouquinho. E eu acho que, para além do aprendizado, nessa noite nós vamos ter o prazer de falar e vamos começar pelo Evangelho e nós vamos falar de uma pessoa muito especial para todos nós, um amigo muito querido, e nos traz sempre aquela emoção, porque é um compromisso, é uma responsabilidade que nós assumimos, mas é bom para nós porque nos ajuda não só no entendimento, mas nos dá aquela força e aquela coragem de seguirmos esse exemplo deste grande amigo de todos nós. Posso imaginar que eu já estou a aguçar um pouco a vossa curiosidade. Mas vamos começar pelo Evangelho, porque o Evangelho é o nosso roteiro, e depois nós vamos perceber a ligação que nós fizemos desta passagem do Evangelho com o que nós vamos trazer para a noite de hoje. Portanto, nós temos no capítulo 21, fala-nos sobre haverá falsos cristos e falsos profetas, e no ponto 9, nós temos caracteres do verdadeiro profeta. A princípio, quando nós pegamos este capítulo e começamos a ler, ficamos assim um pouco... fazemos um esforço, e eu falo por mim, para tentar perceber estes ensinamentos. Há outros que parece que flui melhor para nós, e há alguns que parece que a gente tem uma certa dificuldade. Mas eu consegui, através do assunto que nós vamos falar nessa noite, perceber que não é assim tão difícil. Então, nós extraímos do ponto 9, apenas 2 parágrafos, que falam-nos assim: Deus só confia as missões, eu peço desculpas pelo erro digitado, as missões, viu? Importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-los. E para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Então, nesta noite, eu trago para vocês os lindos casos de Chico Xavier. Esse livro foi escrito por um companheiro da velha guarda, da época do senhor Orlando e da dona Aldina, apesar de eles serem jovens, espiritualmente falando, mas daquelas gentes que tiveram o privilégio de ouvir Chico Xavier em pessoa. E nós, através desses companheiros, temos o privilégio de poder ler estes lindos casos e aprender muito, não é, com este nosso companheiro que trouxe para nós este livro. Então, na verdade, nós não estamos aqui para proferir uma palestra, mas sim para conversarmos, e eu aqui vou passar a ler para vocês, não é? Não tem muito que acrescentar, mas é como se nós estivéssemos aqui numa sala a contar histórias, né? Histórias fantásticas, aquelas que tocam o nosso coração e que nos traz grandes ensinamentos. E não poderia ser diferente, porque, de fato, o nosso amigo querido, Chico, é daqueles espíritos que vieram com esta grande missão. Pela sua capacidade moral, pelo seu desenvolvimento, né,
moral, espiritual que ele alcançou em diversas encarnações e por tudo aquilo que ele nos legou em 2 séculos. No século passado, portanto, tivemos na vestimenta de Allan Kardec, trazendo-nos as obras básicas, e depois, nesta outra, como Francisco Cândido Xavier, trazendo-nos, né, o céu descendo à terra através das suas mãos, e não só, mas mostrando para nós, e como foi falado anteriormente no Evangelho, que, de fato, as grandes missões são muito difíceis, né? É preciso um esforço muito grande. Isso não quer dizer que tudo é facilitado para o espírito. E nós vamos verificar isso, então, nas poucas palavras, naquilo que Ramiro ouviu da própria boca do Chico e trouxe para nós nesse livro. E eu vou começar por uma poesia de um poeta, Castro Alves, para que a gente possa perceber que tudo evolui. Então, ele traz para nós assim: tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. É o sofrimento de Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. Então, este poeta, Castro Alves, na Pátria Espiritual, escreve, através das mãos de Chico Xavier, este poema que eu trouxe apenas 2 estrofes, não trouxe ele todo. E nós verificamos, através das suas palavras, que tudo evolui, não é? Nós estamos iniciando, ainda estamos no princípio do ano de 2019, e nós estamos num processo evolutivo. E tudo está feito, tudo está sendo trazido para nós, através de Jesus, dos amigos espirituais, para que a gente alcance essa evolução, para que a gente consiga realmente ultrapassar as dificuldades e que nós temos, né? Que nós temos que sonhar com um futuro melhor, porque nós faz parte da evolução. Não tem como nós não querermos evoluir. Ainda que a dor bata à nossa porta, não importa, nós estamos evoluindo. E se nós estamos evoluindo, nesse processo evolutivo, quando nós buscamos o conhecimento, nós passamos a compreender esta dor de uma forma diferente. Então, não é a dor que é grande, mas nós crescemos perante esta dor. Ela nos ajuda a vê-la de um ponto diferente. Nós estamos cá em cima e ela está cá embaixo. E não no processo contrário, como se ela tomasse conta de nós. Não, nós é que passamos a tomar conta desta dor. É um processo diferente de ver as coisas. Portanto, como nos fala Castro Alves, nós podemos sonhar. E nós temos a luz divina e nós temos o Cristo que nos acompanha com muito amor, com muito carinho. E nós temos aqui o nosso companheiro Ramiro Gama, que vem dizer que Chico Xavier é mesmo uma criatura adorável. Certeza que sim. Assim nos recebe e põe logo à vontade e desconstrange, fazendo crer que somos velhos amigos, irmãos muito chegados ao seu coração. Tivemos vontade de ficar a vida inteira a ouvi-lo, a conversar com ele. Tanto bem-estar nos dá e nos proporciona. Então, estes companheiros que tiveram esta alegria e de poder estar ao lado do Chico, receberam muito, aprenderam muito, e como a Rosarinho citou na prece dela,
E o próprio Evangelho nos fala que todos nós temos uma missão. Uns têm uma missão maior, como Chico Xavier. Outros, uma missão um pouquinho menor. Mas todos nós temos uma missão. A nossa missão, quando nós tomamos conhecimento de algo que nos traz, que nos ajuda, que nos impulsiona na nossa evolução, a nossa missão é passar adiante esta informação. E este é o compromisso que o senhor Orlando e a dona Aldina, ao chegar aqui de regresso a Portugal, eles vieram com esta missão, com este compromisso, de passar adiante tudo aquilo que eles receberam na convivência com o Chico. Tudo aquilo que eles tiveram a oportunidade, e o acaso não existe, de poder, então, trazer às terras portuguesas tudo aquilo que o Chico nos legou neste século. E, então, é por isso que o compromisso desta casa está ligado diretamente com a divulgação dos ensinamentos de Jesus, da doutrina, de tudo que ela nos traz, para que a gente possa evoluir de uma forma mais suave. E vamos começar, então, pelos primeiros lindos casos de Chico Xavier. E vamos lá para a infância dele, que diz assim, que ao lado da progenitora, um coração grandioso de mulher, um exemplar edificante de verdadeira mãe. Foi seu amparo, seu anjo tutelar, até os 5 anos de idade, quando desencarnou, deixando-o órfão. Aí começaram os primeiros sofrimentos que lhe burilaram a alma, preparando-a para o cumprimento de sua grandiosa missão. E esta missão ficou aí em maiúsculo, porque, de fato, é uma missão muito grandiosa. E foi de propósito que eu deixei assim. E vejam que ele já começou a burilar a sua alma numa idade tenra. Então, já verificamos que, quando nós temos um compromisso com o Cristo, ele não é fácil, mas ele também não é penoso. Depende de como nós olhamos para as coisas. Então, nós vamos ver neste livro, que tem inclusive gravuras, que eu não trouxe para vocês, mas é aquele livro de mesa de cabeceira que você, após um dia de trabalho, você chega, se aconchega na cama com esse friozinho, e você pega o livro e você começa a ler. É delicioso. A gente consegue dormir até mais, dormimos melhor, né? Nós lembramos da época em que nossas mães, quando tinham tempo, né, de contar algumas histórias para nós. Então, nós pegamos, já que não temos a oportunidade de estar ao lado do Chico, né, como tiveram esses companheiros, que pelo menos nós tenhamos o livro que foi escrito por estes companheiros, falando de Chico, para que a gente possa ter a alegria e o prazer de poder ler estas histórias. E nós vamos aprendendo muitas coisas. Então, continuando, ele nos fala que dos 5 aos 7 anos foi confiado a uma mulher obsediada, e ele diz que foi sua educadora. O próprio Chico falou isso para o Ramiro Gama, que esta senhora que passou a cuidar dele dos 5 aos 7 anos, que ela foi uma educadora, com tudo que ela fez para ele, que o surrava 3 vezes por dia, e tão obsediada que lhe aplicava garfos ao ventre, ferindo-o bastante, daí provindo uma chaga que lhe deu longo sofrimento. Tão obsediada que o fez lamber a ferida de um sobrinho, porque lhe disseram que com esta simpatia o rapaz ficaria curado, como de fato ficou. Então, nós vemos que esse burilamento da alma, mas ele tinha ao seu lado a sua progenitora, Maria João de Deus, que lhe dava a força, a coragem, o bom ânimo, para que ele pudesse suportar esse burilamento. Numa tarde, foi chamado à casa do pai,
que se casara pela segunda vez com uma mulher muito meiga e, por isto, bela, afirma o Chico. Inspirada, talvez, pela falecida genitora do humilde médium. Essa senhora impõe uma condição ao casamento, que o pai do Chico reunisse de novo os filhos, a fim de que ela os acabasse de criar. Então, veja que exemplo, né, para nós, mulheres, de uma mulher que assumiu o compromisso com o pai do Chico, mas que abraçou a maternidade, né, de todos os seus filhos, reunindo eles novamente como uma família. E Chico, quando se viu à frente dessa criatura, quando soube do seu nobilitante gesto, quando sentiu no pescoço a carícia de seus braços carinhosos, não se conteve. Beijou-lhe sentida e gratamente a barra da saia e votou-lhe, daí por diante, intensa e sincera amizade de verdadeiro filho. Em correspondência a esse fato, essa segunda mãe o ensinou a orar, a sentir Deus, a achar bela a vida, a trabalhar e a procurar ser útil aos outros. Então vejamos que quão importante, né? Porque como a sua progenitora desencarnou cedo e ele passou por esse processo de burilamento, mas depois dele suportar isso, e a mãe dava-lhe o apoio para que ele pudesse suportar essa situação, logo de seguida ele recebe, então, esta senhora como a sua segunda mãe e que lhe traz todos esses ensinamentos. Então, uma luz se fez novamente ao Chico quando criança. E certa manhã, Chico acorda tão fraco e febril, pelos médicos locais é considerado tuberculoso. Isso já numa fase adulta do Chico, né? Nós estamos passando agora por um outro caso, uma outra situação. Então, ele acorda fraco e febril e pelos médicos da terra, Chico é considerado tuberculoso. E em certa manhã ensolarada, vendo tão triste, sentado à entrada da porta, Emmanuel, seu dedicado guia, põe-lhe a mão no ombro e diz: agora vocês vão verificar quão grande amigo Emmanuel e o que ele vai nos ensinar. Emmanuel é Emmanuel. Com ele, nós aprendemos, com ele, André Luiz, para nós já basta. Se nós conseguirmos ler tudo que nós temos deles dois, já eu acho que é mais do que o suficiente. Em poucas palavras, o que ele vai ensinar ao Chico é o que nós também precisamos destes ensinamentos. Começa por dizer: Chico, procure reagir, senão você falirá. E se chegar agora aqui no plano espiritual, desencarnado, chegará inegavelmente como um homem de bem. Porque já realizou algo, mas deixará por fazer muita coisa prometida e nos colocará em situação sobremodo delicada, pois que levamos anos a organizar os planos de sua reencarnação. Para aqueles que têm por hábito vir às palestras de quinta-feira, vamos agora recordar que nós tivemos aqui a nossa companheira Rosarinho, no dia 3, falando do processo reencarnatório, do planejamento, de tudo que é feito em nosso favor. Então, veja o compromisso que nós temos com a vida, a oportunidade que nós temos perante a vida. E nessa hora, eu me pus a pensar e disse... Eu, para comigo mesma, eu falo, meu Deus, por que é que nós nos queixamos tanto? Por quê? Porque, por vezes, eu também me pego a me queixar. E eu paro e digo, mas por que eu estou a me queixar? Não é? E então, nós temos tudo ao nosso favor. E Emmanuel está a dizer isso ao Chico.
porque levou anos a organizar os planos da sua reencarnação. E nós também. Nós tivemos planos, amigos, que se reuniram no nosso projeto de vida. Nós não podemos decepcionar esses amigos. Nós precisamos agradecer-lhes de joelhos e fazer tudo por tudo para nós não falirmos na nossa encarnação. Então, nós temos que fazer aquilo que Jesus nos fala. Jesus diz-nos para vigiar os nossos pensamentos e para orarmos, para termos força, para não falirmos, para conquistarmos algo mais. Então, veja que é muito importante pararmos e refletirmos sobre isso. E quando vem aquele pensamento negativo, nós temos que imediatamente buscar algo que nos afaste deste pensamento negativo. Vamos buscar coisas que marcaram nossa vida, coisas positivas, boas. Imaginemos o momento em que nossas mães estavam a nos receber nos braços. Como foi falado pela Rosarinho, no reencarne de Segismundo, aquele momento que no plano espiritual a avó colocava nos braços da mãe o perispírito daquela criança. Então, nós temos que pensar sobre estas coisas, que é para nós valorizarmos a nossa vida e não ficarmos tão cabisbaixo, tão queixosos e tão tristes. Porque se nós olharmos a natureza, na natureza não há nada que nos entristeça. Nada, absolutamente nada. Se hoje nós tivermos um céu azul maravilhoso, um sol maravilhoso, um mar maravilhoso, então nós não temos na natureza absolutamente nada que seja triste. Portanto, meus queridos amigos e companheiros, nós não temos que dar passagem para que a tristeza tome conta de nós. Absolutamente. Se ela bater a nossa porta por alguma razão, vamos buscar algo de bom e de positivo para nós darmos a volta e não ficarmos tristes. Se pesar um pouco, vamos, ainda que as nossas lágrimas possam cair, buscar o médico das nossas almas, buscar o Cristo, buscar os amigos espirituais, para pedir a ajuda que nós necessitamos. Mas não vamos, em hipótese alguma, agasalhar essa tristeza por muito tempo. E aí vocês vão verificar o que Emmanuel vai dizer a Chico sobre esse sentimento que é a tristeza. Procure, pois, reagir. A tristeza, meu filho, é cupim do coração. Traz moléstia grave. Muitas doenças têm como causa um movimento explosivo de cólera, um aborrecimento, um atrito, um ato de revolta, um desejo insatisfeito. São os rins que se tocam, é o coração que recebe, em cheio, a punhalada de um ódio. É o fígado que todo se ingurgita com a angústia de um orgulho ofendido. São os pulmões que se mostram enfraquecidos por falta do oxigênio do nosso otimismo, da nossa confiança em nós mesmos e em Deus. Amanhã irei mostrar-lhe a fazenda do Pai, a natureza, para que você a sinta, compreenda e possa dela traduzir a mensagem amorosa e retirar os remédios mais santos e edificantes para curar-se, ser mais útil e feliz. É difícil a gente
ao ler estas palavras de Emmanuel, nós queremos colocar algo em cima. Eu acho que é difícil, é impossível. Para mim, pelo menos, eu nem me atrevo, porque é puro ensinamento para todos nós, né? Então, quando nós lemos isso, poxa, é aquilo que eu disse a vocês. Na natureza não há nada que seja triste, que seja feio. Então, nós é que buscamos a tristeza. Nós é que construímos a tristeza, né? E todas essas coisas que Emmanuel fala para nós, né? O ódio, tudo isso que nos traz doenças. Enquanto que o otimismo, né, é a confiança em nós mesmos e em Deus. Continuando, ele diz: e se você, como penso, assimilar o que levou a mostrar para certificar-se de que o bem que fazemos é o nosso bem, que quem dá recebe mais, ficará curado, porque vai mudar de vida, agir de outra forma. Então, olha só essa chamada de atenção, esse ensinamento de Emmanuel para nós, de que o bem que fazemos é o nosso bem, que quem dá recebe mais. E isso cura-nos. E é isso que nós queremos. Nós queremos curar as nossas chagas, nós queremos nos sentir felizes, nós queremos sentir bem-estar, nós queremos estar bem. Então, para isso, nós temos que dar, porque dando, fazendo bem, nós recebemos. E veja os exemplos que ele vai trazer. Ele diz: e na manhã seguinte, de fato, Emmanuel ensinou ao Chico, primeiramente, a orar, mesmo com o rádio trabalhando alto. Veja bem os exemplos que ele traz. Ou seja, não é desculpa. Eu não consigo orar porque o barulho me incomoda. Eu não consigo me concentrar. Para orar, eu preciso estar num lugar onde esteja um silêncio absoluto. Mentira. Emmanuel está afirmando isso para nós. Está a dizer aqui: a orar, mesmo com o rádio trabalhando alto. Rádio com que o presenteara o saudoso irmão Figner. Porque ele tinha um rádio, né? E depois, diz-nos, ensinou-lhe depois a tomar vagarosamente o café da manhã. Nós estamos sempre apressados. Por vezes até corremos o risco de queimar a língua, o que também não é mal, porque assim a gente fala menos e ouve mais. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. A fim de senti-lo e analisar, olha só o ensinamento, e analisar seu plantio. Algumas vezes nós estamos tomando café e a gente está lá pensando no plantio do café, numa fazenda, né, naquela natureza exuberante do lavrador que lavrou a terra, né? Não, nosso pensamento ele está em outra sintonia, ele não está a pensar nisso. A sua colheita, a sua história tocante. E assim fez com o pão, traduzindo-lhe a lição magistral. Depois partiu para o trabalho, ainda acompanhado do bondoso conselheiro e amigo, atendendo e correspondendo atenciosa e alegremente, como era aconselhado, a todos os cumprimentos, principalmente quando de um vá com Deus, Deus lhe pague, Deus lhe ajude, saído dos corações que beneficiamos e que são luzes que entram pela nossa alma. Sentimentos de paz que chegam ao nosso coração como remédios curadores. A importância da palavra. Toda a palavra vem impregnada de sentimento. Por mais simples que possa nos parecer. Mas se nós falamos com o coração,
se nós de fato desejamos, vá com Deus, Deus te abençoe, nós estamos fazendo o bem. E aquilo que Emmanuel nos fala, todo o bem que nós fizermos, nós receberemos mais. E são remédios curadores. E caminho afora, nessa manhã clara de sol, o abnegado Emmanuel foi mostrando-lhe todos os valores da fazenda do Pai. Cada pormenor do valioso patrimônio apresentava, com a explicação dada, uma significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, a poeira, que é o mata-borrão dos charcos, simbolizando uns o desvelo do homem e outros a misericórdia de Deus. O frio, a ponte, que serve a pobres e ricos, a maus e bons que têm uma serventia. Grandes ensinamentos de Emmanuel. E aí, então, para arrematar, ele diz-nos assim, Emmanuel diz a Chico, Chico, você já foi ponte para alguém? Pergunta-lhe o cara Emmanuel. E ele, sem saber como responder ao iluminado guia, cala-se e vai guardando os ensinos recebidos, com amor, atenção e respeito. Em sonho, recebe a graça final. E dias depois, como previra Emmanuel, o querido irmão estava curado, forte, alegre e feliz. Todos nós temos um guia espiritual. Todos nós temos um amigo que vela por nós. O que nós temos que fazer é dar oportunidade para que esse amigo se aproxime de nós. Através da oração, através desta vontade de estar dialogando com ele, de conversar com ele. Então, ele vai nos ajudar. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, acomodados, sentados e achando que os outros têm por dever nos auxiliar. Eu disse e volto a repetir, tudo está sendo feito em nosso favor. Desde a primeira hora, desde o primeiro momento em que foi planeado a nossa reencarnação. Então, nós não podemos nos queixar. Nós estamos perdendo tempo quando nós estamos nos queixando e quando nós estamos ficando tristes, muitas vezes por bagatelas, coisas que não têm a menor importância, mas se nós abrirmos as portas do nosso coração, do nosso pensamento e subir alto, bem alto, mentalizando Jesus, buscando a natureza que nós estamos no meio da natureza. Então nós teremos aquele amigo que nos ajudará a ficarmos contentes, felizes e até mesmo nos ajudar na nossa cura. Porque o pensamento, como nós já aprendemos aqui, o pensamento é vida, o pensamento ele é matéria e somos nós os construtores através dos nossos pensamentos. Então, se Emmanuel nos fala que existe coisas más e existe coisas boas, cabe a nós fazer a nossa escolha. Cabe a nós perceber que se eu estou triste, não é? Quem são os amigos, quem serão os espíritos que irão me acompanhar? São os que estão tristes. Mas se eu me esforço através da oração, se eu abro meu coração, se eu busco a natureza, que é esta fazenda do Pai que Emmanuel nos fala, então eu estarei feliz e contente. E eu vou ter, obviamente, que eu vou buscar amigos que também tenham este sentimento. Depois nós vamos para uma outra lição deste livro, que é a lição número 15, que ele fala sobre a súplica.
E certa noite, o Chico, ao quebrado pelos obstáculos, orava, antes do sono, rogando a Jesus múltiplas medidas e soluções para os problemas que o apoquentavam. Mais de 40 minutos já havia empregado no petitório, quando lhe surgiu Dona Maria João de Deus, que lhe falou bondosa. Então, veja bem, nós estamos falando de um espírito grandioso, né? E ele orava e fazia os petitórios dele. Assim somos nós também, né? Se nós formos pegar um caderninho e for anotando tudo que a gente vai fazendo, falando na nossa prece e pedindo, né, a gente vai ver lá os itens todos. E aí, então, interessante que ela aparece para ele. E tudo é ensinamento. E diz assim: meu filho, faça suas orações, porque sem a prece não conseguimos a renovação de nossas forças espirituais. Entretanto, não será por muito falar que você será atendido. Primeiro ensinamento. Então, pergunta Chico, como devo fazer as minhas súplicas? E aí, meio desapontado, ele pergunta isso à mãe. Você sabe que Jesus também pede alguma coisa de nós, disse o espírito maternal. Sim, nosso Senhor recomenda-nos, olha como ele sabia. Sim, nosso Senhor recomenda-nos humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade e amor ao próximo no cumprimento de nossos deveres. Ou seja, ele sabia. Pois, diz a mãe, façamos o que Jesus nos pede e Jesus fará por nós o que lhe pedimos. Está certo? E o Chico, recebendo a lição, aprendeu que orar não é falar e mover os lábios indefinidamente. Então, assim, esta é uma grande lição para nós, né? A nossa oração, ela deve ser sentida e nós não precisamos suplicar tanto, né? É uma oração sentida. Às vezes, um muito obrigado, meu Deus, falado com o coração mesmo, com o sentimento de verdade, vale muito mais do que um Pai Nosso, do princípio ao fim, falado, lá sei eu, quantas vezes, se não tiver o sentimento. Às vezes nós começamos a fazer o Pai Nosso e nos perdemos no meio do caminho. É verdade ou não é? Nos atrapalhamos, porque nem estamos tão concentrados assim. Enquanto que, com o sentimento, se nós falarmos, muito obrigado, meu Deus, às vezes estamos cansados, vamos dormir. Poxa, eu aprendi lá na casa, lá no Batuíra, que antes de dormir eu preciso fazer uma oração. Mas estamos cansados. Às vezes começamos a orar, dali a pouco já começamos a dormir. Aí a gente faz aquele esforço para voltar novamente, né, e continuar a oração. Mas não é isso que Jesus, que Deus, nosso Pai, exige de nós. Eles nos conhecem tão bem. Então basta que a gente, como criança, espontaneamente, né, aquela espontaneidade da criança, diz assim: Jesus, obrigado por meu dia, pelas bênçãos que eu recebi. Estou cansado, dá licença que eu vou dormir. Pronto. É mais sincero, né, do que se a gente ficar ali querendo fazer o Pai Nosso do começo ao fim e a gente se perde e volta de novo e começa outra vez e se perde de novo. Para quê? Então façamos como as crianças, espontaneidade, sinceridade. Porque é isso que Jesus espera de nós. Portanto, vamos passar agora uma outra lição, que essa é muito interessante, essa é ótima, gente. Eu adorei essa lição, chama a lição dos chuchus, adorei essa lição. Dona Maria Pena, que era viúva, eu vou ser um pouquinho rápida, porque é um pouquinho comprido. Portanto, Dona Maria Pena, que era viúva do Raimundo, irmão do Chico, julgava que este era um mão aberta. Não era muito crente do dar sem receber. E certa manhã em que, sobremodo, sentia
a missão do médium, que muito estimava, e disse-lhe, ela vai testar o Chico. Chico, não acredito muito nas suas teorias de servir, de ajudar, de dar e dar sempre, sem uma recompensa. Não vejo nada que você recebe em troca do que faz, do que dá, do que realiza. Mas tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa, disse o Chico. E sempre que distribuímos, que damos com a direita, sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação. E mais cedo ou mais tarde, receberemos a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. Então, vamos experimentar. Tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aqui aparecer, vou lhes dar e quero ver se depois recebo outros 2. Ainda bem, não acabara de falar, quando a vizinha do lado esquerdo, pelo muro, chama. Dona Maria, pode me dar ou emprestar uns 2 chuchus? Pois não, minha amiga, aqui os tem. Faça deles um bom guisado. Daí a instante, sem que pudesse refazer-se da surpresa que tivera, a vizinha do lado direito, também pelo muro, ofereceu 4 chuchus a Dona Maria. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria uns chuchus e esta apresentei-a com os 4 que ganhara. A vizinha da frente, quase em seguida, sem que soubesse o que acontecia, oferece à cunhada do nosso querido médium 8 chuchus. Então veja que a coisa está multiplicando. Por fim, já sentindo a lição e agindo seriamente, Dona Maria é visitada por uma amiga de poucos recursos econômicos. Demora-se um pouco, o tempo bastante para desabafar sua pobreza. À saída, recebe, com outros mantimentos, os 8 chuchus. E Dona Maria diz para o Chico, agora, olhem, depois de tudo isso, ainda ela vai duvidar e vai questionar o Chico. Agora quero ver se ganho 16 chuchus. Era só o que faltava para completar essa brincadeira. Ela estava achando aquilo o máximo, né? Ela ainda não tinha percebido a lição, o ensinamento. Já era tarde. Estava na hora de regressar ao serviço e Chico partiu, tendo antes enviado à prezada irmã um sorriso amigo e confiante, como a dizer-lhe. Quer dizer, o Chico, né, já sabia de tudo. Espere e verá. Você tá querendo, né? Ver para crer, então espere e verá. Aí, pelas 18 horas, regressou o Chico à casa. Nada havia sucedido com relação aos chuchus. Dona Maria olhava para o Chico com ar de quem queria dizer, ganhei ou não? Com quem disse. Você disse, mas não é assim como você está a dizer. Às 20 horas, todos na sala, juntamente com o Chico, conversavam e nem se lembram mais do caso dos chuchus. Quando alguém bate à porta, Dona Maria atende. Era um senhor idoso, residente na roça. Trazia no seu burrinho uns pequenos presentes para Dona Maria, em retribuição às refeições que sempre lhe dá quando vem à cidade. Colocou à porta um pequeno saco. Dona Maria abre-o, nervosa e curiosamente. Estava repleto de chuchus. Contou-os 64, 8 vezes mais do que havia ultimamente dado. Ou seja, era demais, né? A graça, em forma de lição, excedia a expectativa. Era mais do que esperava. E daí por diante, Dona Maria compreendeu que aquele que dá, recebe sempre mais. Portanto, nós, sabendo aquilo que nós estamos a dar, nós vamos receber em dobro. Não importa a quantidade, mas se nós dermos um sorriso sincero, se nós dermos um abraço sincero, se nós dermos um pouco da nossa atenção com sinceridade, com certeza, no momento certo, nós vamos receber em dobro, em triplo, não sabemos. A providência divina
saberá retribuir para nós, no momento certo, na hora certa, aquele bem que nós fizemos. E depois vamos para uma outra rapidinho, que ainda nós temos tempo, que chama A Receita para Melhorar. Em julho de 1948, nosso confrade Jacques Aboade, de passagem por Pedro Leopoldo, conversava ao lado de outros confrades em companhia do Chico sobre os trabalhos de aperfeiçoamento da alma. A conversação deu lugar à prece em conjunto e, manifestando-se pelo médium, José Grosso, dedicado e alegre companheiro, desencarnado, dedicou aos presentes os seguintes apontamentos. E aqui eu vou finalizar a nossa conversa dessa noite. Prestem bem atenção naquilo que José Grosso, através da mediunidade do Chico, vem falar para nós, que é tudo aquilo que nós precisamos. Precisamos de uma receita para melhorar. Fala-nos então. 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, lubrificante na cerviz, interruptor na língua, temos que ter uma coisa que dá choque, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, depois que passaram as festas, né, gente? Boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. E assim, queridos amigos e companheiros, termino esse maravilhoso livro que fica recomendado para que vocês adquirem, tenham na mesa de cabeceira, leiam, porque é delicioso. Nós aprendemos e, ao mesmo tempo, por vezes, estamos ali a ver e damos risada, e muito, muito bom. Fica, então, a minha gratidão a vocês pela paciência de me ouvirem e por mais uma oportunidade de poder estar aqui, trazendo um pouquinho daquilo que a gente vai também buscar para nós melhorarmos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Queridos companheiros, chegamos ao final e queríamos, Nossa Senhorinha, por esquecimento, não anunciou que dia 26 e dia 31 deste mês teremos aqui 2 oradores que vêm visitar a nossa casa, que vêm do Brasil e que passam por aqui. Dia 26, quinta-feira, 31, sábado. 26 sábado e 31. Muito obrigado. Vamos para o encerramento.